Então, pessoal, muitas pessoas, né, têm dúvida aí como fazer a costura e tudo mais de uma forma que não deixe esburacado. Então, uma pessoa me pediu, né, para fazer esse vídeo detalhado aí da costura e eu separei aqui algumas agulhas, né, para mostrar para vocês a diferença. Então, as agulhas de tapeçaria, elas têm de vários tamanhos, tá? Por que isso? Tem a mais fininha, que eu uso mais para costurar fio, e as mais grossinhas, que daí depende do tamanho e da largura da lã, tá bom? Essas menores, ó, usa-se para lã e para fios, né? Eu uso essa daqui mais pro fio mesmo, né? E essa aqui também, que são para fios mais fininhos, tá bom? Então, aí você, para não deixar muito largo a costura, usa as menorzinhas. Para fio mais largo, a questão de lãs, né? Principalmente lã que são bem largas, algumas, eu uso esses maiores. Principalmente onde você fez, por exemplo, com fio duplo, para não aparecer tão fino, tão apertado a costura, aí você usa uma agulha um pouco maior. Essas agulhas de plástico, elas são mais em conta do que essa aqui. Essa aqui eu tenho faz muitos anos, mas essa daqui eu comprei junto num kitzinho que veio, tá? Elas são mais em conta, né, mais baratas, e aí você não precisa ter todas essas. Eu só tenho todas essas porque eu acabei comprando, né, esse kitzinho. Mas a que eu mais uso são essas menorzinhas aqui, até porque eu não trabalho tanto com fio muito grosso, né? Mas eu já usei sim essa mais grossa. Então teria que ter umas dessas fininhas, se é o que você trabalha mais com lã normal, tipo essa daqui vai ser com as fininhas, tá bom? Ou se você trabalha com aquela lã com tex maior, de 800 para cima, o ideal é usar essa aqui um pouquinho mais larga. Se você não tem essas opções de agulha, ela não faz diferença, né, na peça. Você pode sim usar a agulha de crochê normal. A diferença de um ponto costurado com crochê, com ponto baixíssimo do crochê, é que ele fica grosso, tá bom? Ele fica mais saliente a costura. Com essas agulhas, a costura ela fica mais delicada, tá bom? Eu vou escolher uma agulha aqui, ó, para mostrar esse detalhamento. Outra coisa que as pessoas perguntam muito é sobre deixar esburacado, né? Na verdade, se você não costurar corretamente, ele fica esburacado. Se você costurar com atenção e detalhe, não fica esburacado. É muito de como a gente vai fazer, tá? É a questão do acabamento. O acabamento, ele é muito fundamental na peça. Sempre costuro com um fio só, tá? Porque se você costurar com os dois assim, ele fica mais grosso também. É tudo do jeito que a gente faz. Eu vou costurar esse ombro aqui com vocês. Deixei essa peça aqui, que eu tô seguindo uma aula do meu canal aí, eu vou até deixar na descrição, tá? Mas eu deixei essa aqui pra montar junto com vocês, pra ficar mais fácil esse detalhe da costura que me pediram, tá bom? Ó, deixa aqui, coloco bem na pontinha, ó, bem na pontinha do ponto, dos dois lados. Sempre pegar os dois lados, tá? E de preferência as duas pontinhas, porque quando costurar, ele vai fechar bem e não vai correr risco de desmanchar. Sempre deixar um espaço grande aqui, ó, porque conforme o tempo, né, essa peça vai ser lavada e nós não queremos de fato que ela desmanche. Esses fios todos você pode costurar junto na costura. Não dá diferença de largura nem de espessura, pelo contrário. Aqui, ó, você vai ajustar, ó, os pontinhos, eles têm que ficar pontinho certinho, tá vendo, ó? Pode usar o dedo e fazer os calombinhos conforme vai costurando, tá vendo, ó? Faz os calombinhos e costura. Então, seguro bem o primeiro ponto e vou iniciar aqui, ó. Faço um nó de garantia. Depois, fiz isso, vou, ó, ajusto o ponto, passo inteiro, ó, gente, inteiro. As duas correntinhas desse lado, as duas correntinhas deste lado e vou. Tem pessoas que fazem mais nozinhos, eu não faço porque eu não vejo necessidade. Mas, se você quiser fazer, fica à vontade, tá? Ó, fiz o primeiro, aí já vou pro segundo, tá vendo, ó? Sempre dentro do ponto. E passo, ó. Não precisa puxar demais, ó, só puxa um pouquinho, ok? Se puxar demais, ele vai ficar assim, e a gente não quer, ele quer que fique natural. Fiz o próximo, vou pro próximo.
E puxa um pouquinho, tá vendo? Não puxo demais. Segurou, vai pro próximo, ajusta e faz o próximo pontinho, ó. Certo? Ajeito o próximo ponto e vou fazendo pontinho por pontinho, com paciência, para ficar bem bonitinho, ó. Ajeito o calombinho. É importante ir pontinho por pontinho, para ficar com um acabamento bem bonito. A gente não quer uma peça que fique se desmanchando, né, na hora da costura. Já aconteceu de fazer uma peça, cortei muito rente e ela desmanchar a costura, então não é legal. Então, a gente tem que dar um pouco mais de atenção no acabamento sim, tá bom? E vale a pena uma peça costurada, gente. Pessoas acham que, né, não vale a pena, preferem fazer a top-down, mas eu sou das pessoas que gostam de fazer a peça costurada, que ela fica mais assentada no corpo, tá? Então, eu gosto bastante de fazer costura. Não gosto da parte da costura, mas as peças costuradas, elas dão todo um charme, né, na peça, ó. Tô terminando aqui já, ó. Tá vendo? Não dei uma puxada muito brusca, fiquei suave, ó, tá? Tô no último pontinho aqui, ó, faço o último ponto e dou o nozinho. Aqui eu puxo mesmo, tá? Porque o nozinho, ele precisa ficar firme. Posso até fazer mais uma vez pra garantir, ó. Aí, eu venho e finalizo. Por que que eu finalizei com essa sobra, tá? Essa sobra, no acabamento, eu vou esconder ele depois. Mas eu deixo uma sobra, como eu falei, pra não correr risco de desmanchar. Vou abrir aqui, ó. Tá vendo que o calombinho, ele tá ali, ele tá presente, como se fosse uma costura normal. Mas ele fica junto, né? E na hora de virar, ó, ele fica certinho. Não fica esburacado aqui, tá? Vou mostrar a lateral também pra vocês, ó, ok? Agora, eu vou colocar a manga aqui, vou emendar a manga e volto pra mostrar a costura da manga com vocês, tá bom? Vou encaixar ela aqui e já retorno. Olha, gente, então eu emendei ela aqui, ó, pra costurar essa manga junto com vocês, tá? Olha, vou encaixar ela aqui. A manga, ela dá uma espécie de fica lateral, ele não fica pontinho com pontinho certinho, mas você pode sim ir pontinho por pontinho, ó. Encaixo aqui, mesmo esquema que eu fiz da outra vez. Deixo esse fio por dentro, ó, pra ir costurando junto. Passo no mesmo ponto um nozinho. Aqui, gente, eu ponho mais fio, pra não ter que emendar depois, né? Tirar, acabar ali o fio e ter que fazer de volta, né? Encaixar mais uma vez. Então, eu coloco uma quantidade o suficiente pra costurar tudo de uma vez só. Ó, venho encaixando, ó. Encaixando e costurando. Pontinho por pontinho. Pegando sempre dos dois lados, vejam bem. De preferência, sempre as duas argolinhas, pra não ficar puxando. Ó, pontinho por pontinho, sempre os dois lados. E vou, ó, costurando. Dá a puxadinha que nem eu falei. Pontinho por pontinho, ó. E vou. Puxadinha básica, não vai puxar de mais e não vai puxar de menos, ó. Mesmo ele sendo lateral, tem sim um pontinho por pontinho, ó. Encaixando e costurando. Capricha, tá, gente? A costura, ela demanda um pouco mais de atenção. Ó, encaixei, pego os dois ladinhos, ó, e costurei, tá? Vou costurar toda ela aqui, volto com vocês pra mostrar a lateral da peça, porque a lateral, ela também tem uma outra forminha de fazer. Apesar de ser igual, tem que ter bastante atenção, né, no detalhezinho do pontinho por pontinho que eu falo pra vocês, tá? E aí, ó, vou fazendo aqui, pra não ficar esburacado, né, que nem a preocupação de muitas pessoas em peças costuradas, tem que fazer com calma, com atenção, pontinho por pontinho, pegando os dois ladinhos, senão ela realmente fica esburacada. Se você pula também,
por exemplo, for fazer aqui, tipo, fiz aqui e vou fazer aqui o próximo ponto, ele vai ficar um buracão aqui. Então, é por isso que tem que ir pontinho por pontinho, tá bom? Vou fazendo aqui e já volto com vocês para mostrar a lateral, ok? Fiz, então, a costura, ó, fica desse jeito. Realmente fica um pouco saliente, não é muito, tá, ó. Ok? Aí, eu vou virar pro outro lado antes de arrematar, porque se ficou algum buraco, você ainda tem a oportunidade de desmanchar antes de arrematar. Olha, fica desse jeito aqui, gente. Tá? Aqui eu ainda deixei uns fios pro lado errado, mas depois eu vou ocultá-los, né? Vou passar pro outro lado e vou ocultá-los. Olha. Desse jeito aqui. Tá? O que fica lateralmente mais exposto é porque realmente é do ponto alto, tá, gente? Ó. Se fosse outro modelo de ponto aqui, é porque eu tô esticando também. Mas se fosse outro, ó, normal, ele fica como um ponto alto mesmo, tá vendo? Aqui, ó, vou arrematar ele agora. Concluir ele aqui. E fazer, opa, o meu nozinho. Tá? Ele ficou assim porque, né, conforme você vai costurando e puxando, ele fica assim mesmo. Agora, eu vou ajustar ele e vou mostrar a costura lateral também, tá? A lateral é a que as pessoas têm mais dúvidas, né? Então, eu vou pegar, cuidar pra ficar tudo do mesmo lado, né? Olha, a costura, ela fica menos saliente, então é até um pouco difícil de achar, ó, né? Vem aqui. Meu marcador. Na costura, gente, eu uso bastante o marcador, pra não passar de um lado pro outro errado, porque como eu vou contando com o dedo ali os pontinhos, né, é importante ter o marcador pra você não pular, e aí se fizer pulando, ele realmente fica feio, tá bom? Ó, vou ajustar aqui. Venho aqui agora e começo tudo de novo, ok? Vou pôr o meu fio na agulha e já retorno. Uma coisa aqui, ó. Vou juntar. E agora, ainda pus um fio bem grande pra conseguir costurar tudo, então, ele é um pouco complexo. Se você não quiser, dá pra costurar até a metade do braço, ali no meio da manga, debaixo do braço, e depois emendar e fazer começar de volta. Puxo aqui, ó. Esse aqui eu dou uma puxadinha mesmo pra poder fazer o nozinho e pôr por dentro. Ajeito pontinho por pontinho. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ajustar no meio, ajustar aqui, ó, tá? Vai ajustando ponto lateral com ponto lateral. Venho aqui, inicio o processo. E aí, quando o fio é muito grande, tem que tomar cuidado, tem que ter um pouquinho de paciência para ele não embrulhar, não embolar. Agora, gente, vou tirar aqui só para vocês verem. Tem as duas voltinhas do ponto lateral, ó. Vou pegar uma voltinha, as duas, ó. Tem dois aqui, tá vendo, ó? Tem dois. E um fica pra lá, tá? Faço do mesmo jeito pro outro lado, ó, que é o ponto lateral. Tem dois, tá vendo? E um fica lá embaixo. Eu não entro inteiro no ponto. Se entrar inteiro no ponto, ele faz um buracão mesmo, tá? Então, eu entro nos dois e deixo um, nos dois e deixo um, porque são três. E aí, sim, eu passo, ó. Ok? Venho na junção do ponto agora, ó, na junção do ponto dos dois lados, ó. Ó, na junção do ponto alto. Na junção, eu puxo mais um pontinho. Dou aquela puxadinha de leve. Venho de novo no meio do ponto, ó. Passo os dois de um lado, passo os dois do outro lado, tá vendo, ó? E aí, sim, eu passo a minha agulha. E uma puxadinha de leve. Vou no meio do ponto e puxo. Tá? E mais uma vez, só pra repetir, ó. Um no meio aqui, outro no meio do outro lado, ó.
e passo na junção. E vou costurando desse jeito, gente, ó. Tá, ó. Emenda de novo. Um no meio, outro no meio. Passei, e aí vou na junção e passo. Ok? Eu volto mais uma vez aqui só pra passagem pra lado de baixo, na costura ali, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu volto só pra gente reforçar. Chegando aqui, eu já volto. Olha, gente, tô chegando aqui, ó, naquela emenda que eu falei. Posso tirar meu marcador, né? A emenda, ó, é bem na costura de ambos os lados. Até aqui, vim fazendo pontinho por pontinho, como mostrei pra vocês. Agora, ó, vou passar, aqui tá no meio do ponto, vou passar já pro outro meio, porque aqui não tem como eu introduzir a agulha, tá vendo? Ela não vai entrar. Então, eu já passo pro outro lado do ponto, metade do outro ponto, ó, e faço. Aqui você dá uma puxadinha um pouco mais, tá? Por conta dessa costura, ó. E aí, eu volto fazendo, ó, como eu fiz toda a lateral ali, igual aqui, emendando, ó. Aqui, ó. Aqui tá o ponto do meio, né? Venho direto na emenda e vou seguir fazendo, tá? Até o finalzinho ali, ó, emendando, pontinho por pontinho. Esse fio fica junto e vou, ó, costurando no meio, depois no meio do ponto, até o final. Vou voltar com vocês no final, só pra desvirar ela e vocês verem como ficou, ok? Então, vou continuar aqui e já retorno. A gente chegando aqui, ó, no final. Vou tirar o marcador. Junção do meio. E no último, ó, na terceira corrente aqui, faço um nó. Acontece às vezes. Fiz um nó errado. Vou fazer de novo. E puxa. O nó tem que puxar, tá, gente? Tá? E aí, finalizamos. Viu que ele terminou do mesmo jeito, por quê? Porque de tanto a gente passar o fio, ele fica assim despiado mesmo, é normal, tá? E eu ainda coloquei muito a mais, ó, então ele ainda sobrou bastante, tá? Então, podia ter posto um pouquinho menos. Olha, ficou desse jeito aqui, tá vendo? Ó, fica levemente saliente. Se fosse com o crochê, o ponto baixíssimo, ele ficaria uma bolona um pouquinho maior, tá bom? Eu vou desvirar ela aqui e já retorno. Ó, gente, a costura ficou desse jeito, tá? Ó, ele se mistura, né? Aqui eu tô esticando, mas no normal, ó, ele se mistura com o ponto alto, tá? Não fica esburacado, na minha opinião. Ele fica, ó, misturado com o ponto alto, inclusive na parte das mangas. E ainda fica escondido, né? Porque essa parte aqui da manga mesmo e essa parte da lateral, as pessoas quase não reparam, né? Então, vale a pena, olha, misturou, ele não aparece essa costura, ó. Aqui eu tô esticando, tá, gente? Ó. Ele fica assim, ele se mistura com o ponto mesmo, tá? Mesmo sendo outro tipo de ponto, ele se mistura. Então, na minha opinião, ele não fica esburacado. Então, vale a pena, assim, investir um pouco mais de tempo na costura para ela ficar com esse detalhe bem interessante, bem bonito e não aparecer. A gente não quer uma costura toda esburacada. O buraco, conforme eu falei para vocês, ele aparece se você pular. Se você não tiver paciência de fazer um por um bem bonitinho, aí sim a peça fica esburacada e não fica bonito, tá? É muito da atenção e do tempo, né, que a gente vai demandar nesse acabamento, ok? Espero que vocês tenham gostado desse detalhe aí da costura, né, conforme vocês solicitaram. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu gostei e até uma próxima.